2022/2, segunda aplicação, PPL do Enem 2022. Esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam a velocidade constante os objetos nele colocados por meio do sistema de controles com sensores. Então você entra numa esteira, em aeroporto tem muito, né? Você sobe ali, não importa que você jogue mais peso, a esteira continua naquela velocidade, ela se ajusta. Como que ela vai aguentando mais peso e mantendo a velocidade? Ela tem que aumentar o torque ali dela, né? A força que ela faz. Quando a massa total do dispositivo varia, seja pelo acréscimo ou pela retirada, quando alguém sai da esteira, não pode simplesmente aumentar a velocidade, né? Ou pela retirada de objetos, a ação de forças impulsivas, aqui você tem que prestar muito atenção nessas palavras. Ó, impulsivas, já indica para você que a gente está trabalhando com a parte de impulso, que eu já trabalhei na questão 2, força vezes tempo. Mantenha a velocidade constante. Para que alguém está pesado na esteira e de repente ele sai da esteira, né? Acabou a esteira e você que está na esteira ainda vai para frente porque diminuiu a carga. Não, ela tem que diminuir, né? Desacelerar e variar a quantidade de movimento. Desacelerar, não é desacelerar, ela tem que manter a velocidade, então ela tem que diminuir a força que está empurrando as pessoas. A força impulsiva tem que ser reduzida para que você não saia voando, né? Como exemplo, considere que a massa total diminua de 1.200 kg para 1.000 kg. Alguém saiu da esteira. E um intervalo de tempo de 0 a 10 segundos, que é o para pisar lá fora. E que então seja aplicada uma força impulsiva de novo, impulso aparecendo, constante 250 newtons para manter constante a velocidade. No exemplo mencionado, o valor da velocidade constante no dispositivo rolante é em metros por segundo. Geralmente está acostumado a fazer exercícios de impulso, onde a massa continua e a velocidade varia. Foi a questão 2. Ou a questão 1? Qual foi a questão? Foi a 1 ou a 2 da colisão? Foi a 1, né? A 1 da colisão contra a parede. Quase sempre. Só que nesse não. A velocidade se mantém, eu vou mudar a massa. Então, ó, você está lá na esteira. Né? Tá. Vamos colocar uma carga, não vamos colocar uma pessoa, não. Tem uma carga lá na esteira. Vamos colocar aquela esteira que pega mala de viagem, enfim. Tá lá na esteira. E de repente uma mala grande, puf, cai. Aí essa aqui vai acelerar? Não. A velocidade vai continuar constante. Só que antes, então eu tinha aqui uma outra bagagem, né? E ela, puf, caiu. Então diminuiu a massa, mas a velocidade tem que manter constante. Mas lembra que eu ensinei na questão 1 que quantidade de movimento é massa vezes velocidade? Então se você diminui a massa, diminui a quantidade de movimento. Então houve uma variação da quantidade de movimento. E quem é que causa essa variação? Quem é que é equivalente a essa variação? Eu ensinei na questão 1 também, o impulso. O impulso, uma das formas de você determiná-lo é pela variação da quantidade de movimento. E o impulso, eu ensinei na questão, é a força vezes o tempo. E a quantidade de variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Perfeito? Então, ele fala aqui, o que ele quer é a velocidade, não é isso? Então aqui vai ficar a força. Agora me diga uma coisa. Digamos nesse exemplo meu que está tudo indo para a direita. Né? Está tudo sendo empurrado para a direita. Eu tenho que diminuir essa força. Né? Na verdade, eu tenho que diminuir essa quantidade de movimento. Né? A quantidade de movimento está para a direita. Porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Eu coloquei a velocidade para a direita. Então a quantidade de movimento também está para a direita. Outra dica, se eu tenho uma equação e ela é vetorial, e aqui igual a alguma coisa, só tem um vetor, é porque esse lado e esse lado andam de mãos dadas. Ou seja, para onde a velocidade aponta, a quantidade de movimento aponta no sistema. Eles não têm o mesmo valor numérico. Não necessariamente têm o mesmo valor numérico, mas eles andam sempre no mesmo sentido de direção. Tá? Andam de mãos dadas. Talvez em velocidade diferente, enfim, aí é filosofia. Voltando para a questão. Então, se eu tenho uma velocidade para lá que vai manter, mas a massa vai diminuir, a quantidade de movimento do sistema todo, que é dessa esteira, vou fazer em azul aqui. Então, eu tinha uma quantidade de movimento grandona. Bum! Fazer outra coisa, ficou tudo azul, vai ficar confuso. Então, eu tinha esteira, uma velocidade contínua, com movimento inicial grandona, e aí vai cair uma carga aqui, vai diminuir, então ele vai ter que ter uma quantidade de movimento final apontando para a direita ainda pequena. Peraí, mas se ele diminuiu, a força que faz um vetor encolher, ela tem que ser o quê? Contra. Por quê, professor? Porque se a força for a favor da quantidade de movimento inicial, o que acontece com ela? A velocidade dela aumenta, que acelera, ela ganha, a seta cresce.
Mas se a seta encolheu, é porque a força foi para a esquerda. Isso é importante porque você está trabalhando com vetores, eu sempre falo isso. Se eu estou trabalhando com vetores, então vou ter que adotar um sentido como positivo, já que sempre que eu trabalho com vetores na questão, e ela é unidirecional, tudo na questão que eu estou estudando, pelo menos para aquela equação, é tudo em uma única direção, porque às vezes tem uma questão que tem várias direções, eu posso focar minha atenção em apenas uma, que facilita às vezes. Nessa questão, é tudo esquerda e direita, tá? É unidirecional, tem dois sentidos, mas é unidirecional, é horizontal. Então, para esse tipo de exercício que eu aplico essa técnica de um sentido eu adoto com mais, outro com menos. Se tivesse mais de uma direção, não funciona essa técnica, ok? Aí você tem que ir para a geometria plana. Beleza? Combinado? Então tá, tudo uma direção. Como ele quer saber sobre a velocidade, e a velocidade está para a direita, e eu quero que meu resultado saia bonitinho para a direita, eu vou colocar aqui para a direita, é o positivo, eu quero que saia positivo. Se eu colocar o para a direita positivo, negativo, eu vou encontrar uma resposta negativa, mas eu quero ali o valor da velocidade mencionada, tá? Ele não fala em direção e sentido, então eu tiraria o sinal de menos para a resposta. Mas para já dar uma resposta bonitinha, e eu sei que o V está para a direita, eu vou adotar que tudo que é para a direita é mais, beleza? Então tudo que é para a esquerda eu vou ter que dizer que é menos. Então vamos lá. Vamos primeiro ajeitar essa equação um pouquinho mais. Aqui vai ser M final V. Engraçado escrever isso, M V final, M V inicial. Aqui é M final V menos e V vetorial, M inicial V e V vetorial, massa escalar. Observe que o que é vetorial põe a setinha em cima, o que é escalar eu não ponho. Não tem massa para a direita ou para a esquerda, né? Bom, força é vetorial. Se é vetorial, tem que substituir pelo valor numérico acrescido do seu sinal, que indica seu sentido, porque senão eu perco a noção de direção e sentido. E você fazer uma questão com vetores, e você sabe que vetor, direção e sentido são importantes, e você simplesmente substitui por um valor, não está nem aí para o sinal, você despreza uma característica importante de uma variável da sua questão, você está fadado a errar, acertar só por sorte. Então, força vetorial, ela é 250 newtons, foi dado, só que ela é para esquerda é negativo, então não vou pôr 250 newtons, eu vou pôr menos. Aqui o pessoal fala, não tem que fazer de outro jeito, não. Para de macete. Ah, tá a favor da gravidade é positivo, da contra é negativo, é macete. Funciona? Ajuda? Pode usar. Mas entenda por que ela veio. Conta todo mundo no mesmo sentido, né? A favor da gravidade, contra a gravidade, é tudo positivo. Agora, quando está contra, um é positivo, outro é negativo. Daí vem o menos e mais na gravidade. Vetores, isso é técnica que resolve para qualquer caso unidirecional. Já é meio que uma técnica, é um tipo de macete, mas é mais genérico, mais geral. Ajuda mais, tem mais poder. Menos 250, o tempo. Foi dado. Tempo é positivo, né? Tempo não tem direção e sentido, 0,1. Aqui, ó, eu posso colocar a massa final, quanto foi? 1000. O V setinha, ele está para a direita. Eu vou dizer que esse V, o valor em módulo dele, o V setinha é V. Vamos dizer que o módulo é V. Portanto, se ele tivesse no sentido negativo, eu colocaria menos V. No sentido positivo, eu coloco mais V. Eu escolho uma letra para representar o seu valor numérico em módulo e acrescento o sinal de acordo com o sentido. Desse jeito, eu mantenho na equação a informação de direção e sentido e não erro. Então, o V setinha eu vou trocar por mais V se for um sentido positivo e menos V se sentido negativo. O V está para a direita o tempo todo, então é mais V. Vou trocar simplesmente por V. O mais eu não preciso escrever numa equação aqui. Menos 1200. V setinha eu vou trocar por mais V, tá? Porque a velocidade não muda, o V é constante, que é o que ele quer. É o valor da velocidade constante. Beleza? Olha como fica tudo bonitinho. Menos 250 vezes 0,1 dá menos 25. 1000V menos 1200V dá menos 200V. Então, V vai dar menos 25 por menos 200. Ao menos com menos dá mais. 25 por 25 dá 1. 200 por 25 dá 8. Então, vai dar mais 1/8, também conhecido como 0,125. Como usei tudo no SI, metros por segundo. Deu positivo porque eu escolhi para a direita como positivo. Se eu tivesse escolhido ao contrário, professor, para a direita negativo e para a esquerda positivo, daria o mesmo resultado, 0,125 em módulo, mas daria menos 0,125. Depois fica para casa. Faz todo o vetor para a direita negativo e todo o vetor para a esquerda positivo.
substitui com o valor retinho, vai dar aqui menos 0,125. Significa só que a velocidade tem intensidade 0,125, só que é para o seu sentido escolhido como negativo, nesse caso para a direita. Tá? D de dado.